trazer para a igreja aqui nesta noite essa mensagem importante que todos nós temos muitas vezes a enfrentar, que são os gigantes que estão aí trabalhando, que estão aí se opondo, que estão aí resistindo à vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós colocamos como meta, como propósito, como desafio, e esses gigantes, eles se levantam, eles se opõem, eles resistem, e muitas vezes eles têm uma função específica. E muitas vezes essa função é de nos frustrar, é de nos desanimar, é de trazer derrota, é de colocar em nosso coração dúvida em relação ao que Deus tem para nós, o que Ele é para nós e assim por diante. Nós estamos diante de um texto, irmãos, de um homem que era muito importante naquele tempo, naquela época. Era um general, era algo que tinha sobre si um comando de um grande exército, em torno aí de mais ou menos 1000 homens estavam sob o seu comando. E era um homem de muita força, muita posição, respeitado, mas pesava sobre si essa grande doença chamada lepra. Mas aquela lepra, irmãos, era uma lepra que ainda não havia o tirado do comando, ainda não o havia afastado do palácio do rei, mas estava caminhando para isso. Era uma doença mortal, era uma doença que trabalhava no conceito psíquico, mas também no conceito muito físico. Ela era uma doença degenerativa. É aquela doença chamada lepra, ela ia aos poucos comendo toda a carne de quem assim tivesse. Então a situação de Naamã não era uma situação tão tranquila. Imagino eu que ele descobre essa doença depois de um tempo da sua história. A Bíblia aqui não tem muitas informações para nós especularmos aqui, mas eu imagino que essa doença surge logo depois de um tempo que ele está sobre o palácio. Mas o rei de Israel tinha muito apreço com Naamã. O rei de Israel era uma pessoa muito apreciadora dos serviços que Naamã prestava a Israel. Mas acontece algo espetacular, irmãos. Quando o povo da Babilônia, o rei da Síria tinha uma afinidade, um apreço muito grande pelo comandante Naamã, não o rei de Israel. Então Naamã, quando os povos de Israel foram tomados cativos pelo rei da Síria, pelos povos da Síria, alguns cativos foram levados para a Síria. E um desses cativos foi logo trabalhar na casa de Naamã. Ela foi servir a esposa de Naamã. E era uma jovem temente a Deus, era uma jovem que conhecia as coisas de Deus, e ela já havia presenciado milagres por intermédio do homem de Deus chamado Eliseu. E quando aquela menina disse: minha senhora, se o meu senhor fosse até o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele seria curado. Então aquilo despertou esperança no coração de Naamã. Aquilo despertou esperança no coração daquela família, porque houve ali uma palavra de esperança. Foi colocada uma sementinha de fé no coração de Naamã. Glória a Deus por isso. Então Naamã imediatamente corre ao rei da Síria, explica tudo aquilo ali para o rei da Síria. O rei da Síria então prepara todos os presentes, ouro, prata, vestimenta, prepara uma carta a punho e manda entregar ao rei de Israel. Quando aquela carta chega ao rei de Israel, o rei de Israel se assusta, porque o rei de Israel acha que ele tem que dar uma solução àquele pedido. O rei de Israel teme agora uma retaliação do rei da Síria, porque o rei da Síria está pedindo algo que, humanamente falando, seria impossível. Humanamente falando, seria algo inconcebível. E o rei de Israel se sente agora obrigado ou pressionado a dar uma resposta
E se essa resposta não for positiva aos olhos dele, isso pode causar um conflito e uma nova invasão. Mas o rei de Israel não sabia que Deus estava no controle, que Deus estava cuidando de tudo, aleluia. Então a primeira coisa que eu quero te dizer aqui nesta noite, que quando nós estamos a enfrentar gigantes, Deus já está preparando socorro para nós, aleluia. Deus já está preparando escape para todos nós. Nós precisamos crer nisto, que nenhum de nós iremos enfrentar gigantes, que nenhum de nós passaremos por determinadas lutas e batalhas e permaneceremos sozinhos. Não estaremos.